Boa noite, senhor presidente, membros da mesa, público presente, senhores vereadores. Quero agradecer um convite que eu tive aqui da escola, por favor, de um sarau de poesia. Esse convite é da escola Professor Darcy Lopes, lá do Jardim Paraíso. Agradecer os professores, a diretora, organizadores desse evento. Já confirmei minha presença, dia 25, das 16 às 19 horas, no Jardim Paraíso, na escola Professor Darcy Lopes, sarau de poesias. O que acontece é que o povo tem muita razão de estar insatisfeito com os seus representantes. Porque no processo eleitoral, as pessoas usam de mil artifícios para seduzir o povo das suas boas intenções. E aí, no exercício do mandato, essas mesmas pessoas viram as costas para o povo. Muitas pessoas são jovens, não tão jovens assim, né? O público ainda não conhece. Jacareí ainda tem ainda uma história recente. Muitos dos eleitores são pessoas vindas de fora, pessoas que não estão aqui há mais do que 5 anos, há mais do que 10 anos. Então, fica difícil mesmo ter os representantes com todo critério. Me chama a atenção pessoas esclarecidas, pessoas que querem se impor pela sua titulação acadêmica, cometer crimes de lesa inteligência nessa tribuna. Eu não poderia me furtar de comentar sobre o anarquismo e os ideais da anarquia. Pessoas que dizem que a anarquia é o contrário de democracia, são pessoas que, desde a primeira sessão dessa casa, demonstrou não saber nem o que era democracia. Continua não sabendo. E não sabe o que é anarquia. Então, para que não fique a impressão equivocada do que é anarquia, vou dizer, anarquismo é uma filosofia política, portanto, não está sujeito à opinião de um ou de outro, uma coisa que está sedimentada na história, que engloba teorias e ações. Pessoas que não sabem o que é ação, fica difícil entender o que é anarquia. Engloba teorias e ações que visem a eliminação de todas as formas de governo compulsório. Todo governo ilegítimo. Governo que se impõe à força. Como é o caso da tropa de choque, que se impôs aí, impedindo um protesto pacífico da comunidade de São Silvestre. Pedindo um direito, porque é um direito do povo e dever do Estado, a saúde. Então, assim, não é mentira que o postinho está fechado ao sábado. Existe uma demanda, sim, que precisa ser atendida. E o povo ali está solicitando, não é de hoje. E cometeu-se o quê? De reprimir uma manifestação pacífica com o choque. De um modo geral, anarquistas são contra qualquer tipo de ordem hierárquica que não seja livremente aceita. Livremente aceita. Defendendo tipos de organizações libertárias. A anarquia significa ausência de coerção e não ausência de ordem. Ausência de coerção e não ausência de ordem. A noção errônea de que a anarquia seria sinônimo de um caos se popularizou no fins do século XIX e início do século XX, através dos meios de comunicação e propaganda patronais. Então, além de um crime de lesa inteligência, a autoridade que usa essa tribuna declara os seus reais interesses a quem representa. O preconceito dos patrões que não querem o bem dos operários
e do povo trabalhador. É por isso que o servidor está oprimido por essa administração. E é por isso que tal autoridade defende essa administração que é perniciosa aos talentos da cidade. Então, através dos meios de comunicação de propaganda patronais, que diante do grau de organização intensa das organizações operárias libertárias, criaram, à época, diversas campanhas anti-anarquista. Então, se declare anti-anarquista aqui. Não venha confundir as pessoas que não são esclarecidas de que a anarquia é o contrário de democracia. Porque o contrário de democracia é ditadura. E nós tivemos um passado muito recente para saber muito bem a diferença das duas coisas. Há também um equívoco comum de considerar a anarquia ausências de laços de solidariedade, de fraternidade e indiferença entre as pessoas de uma mesma sociedade. Este fenômeno, essa ausência de solidariedade e de fraternidade, no entanto, é denominado de anomia. O que significa o não respeito às instituições, o não respeito às leis. No caso, a lei orgânica do município, que prevê o aumento dos servidores de acordo com o índice de inflação, não respeitar essa mesma lei orgânica é sim promover a anomia, o caos. Então, essas informações todo mundo pode encontrar de fácil acesso no Wikipédia. O que me faz concluir que, se os estudantes que pagam a mensalidade da universidade para ter aula com pessoas despreparadas, aproveitariam melhor o seu dinheiro se passasse o tempo na Lan House. Certo? Teriam informações muito mais completas e honestas. O distrito de São Silvestre e o distrito do Meia-Lua querem se emancipar de Jacareí. Isso é um fato, é legítimo. Eu, como vereador da cidade, eu lamento isso. Mas eu não posso deixar de entender e compreender a angústia das pessoas que têm uma péssima administração. As pessoas acreditam que, se fossem emancipadas, teriam uma gerência melhor dos recursos das suas contribuições. Então, o São Silvestre, eu acho que deve lutar pela sua emancipação, com o meu pesar. O Meia-Lua deve lutar pela sua emancipação, com o meu pesar. Mas, assim, é um direito que lhes cabe. E que pena, né? Que o administrador da cidade não preserva o patrimônio nem territorial e moral de Jacareí. Por quê? Por questões de propaganda, vive de propaganda. Disse que a UBS do Santa Cruz dos Lázaros será uma UBS diferenciada e que pode substituir o hospital municipal. Todo mundo sabe a diferença de um hospital e de uma UBS. Isso é subestimar a boa vontade dos cidadãos jacarienses. Isso é subestimar a boa vontade dos cidadãos. E faz 20 anos, no terreno que foi doado em administrações anteriores para ser o hospital municipal. Então, 20 anos as pessoas esperam o hospital municipal naquele terreno e vão se construir uma UBS naquele terreno. Isso vai confundir as pessoas, achando que o início daquela obra será, de fato, o do hospital municipal. Isso é manipulação de informação. Ato de má fé. Ato de má fé. Sendo que, a um palmo do Santa Cruz dos Lázaros, já existe a UBS do Paulistano. O que falta ali é médico. E pode aumentar a UBS, porque tem uma área lá que não pôde ser denominada na sessão passada, né? Foi denominada com um veto contrário à decisão do prefeito. Por quê? Porque é uma área de ampliação da UBS da EMEI. Então, a UBS pode ser ampliada lá, sendo que os membros do Comos apontaram como necessário no plano de saúde municipal a UBS, ou no Jardim Emília, ou na área central, próximo do Santo Antônio, ou no Maria Amélia. Não respeitou
autoridade do controle social do Comos. Bom, só para concluir, senhor presidente, a respeito das exonerações a pedido da própria servidora. Patrícia Barbosa Valéria de Almeida pede exoneração. Pessoa da educação pede exoneração. Mais um talento perdido. Por quê? Porque temos péssimos administradores e isso não é de hoje. Muito boa noite. Obrigado a todos.